Muitos estão seguindo o sistema religioso cegamente, sem esperança, vivendo suas vidas vazias, seu grande vazio no interior, porque creem nas mentiras que diz o sistema religioso até hoje e pronunciam-as para os outros como se fossem verdade, como se fosse verdade, a verdade. Muitos dizem equivocadamente: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, ou Jesus vai voltar. Mas nem que falam Jesus vai voltar também, eles falam Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu não creio nisso, não podemos crer nisto, porque Cristo já voltou, Cristo já voltou para mim, já habita em mim. Ele disse em João 14 que voltaria como Espírito Santo para habitar em nós. Ele habita em mim. Então, amigo, se você não está disposto a aceitar isso pela fé, você não está disposto a receber a plenitude de Cristo. Não adianta ter experiência de um Jesus vindo sobre as nuvens, brilhando, iluminando tudo e destruindo tudo. Muitos têm até medo disso, sonham com isso, têm sonhos, têm pesadelos. Mas na verdade Jesus já voltou, amigo. Jesus já habita em nós. Aquele que não recebeu Jesus, não recebe Jesus no coração, nunca verá a vida. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Jesus, ele está em nós, que ele é esse mesmo Espírito Santo. Ele é esse mesmo Espírito que é santo, por isso é chamado Espírito Santo, que habita em nós para nos dar vida. Jesus nos dá a vida, ele vive em nós. Assim Jesus vive em mim, ele habita em mim. E acabou, não tem esse negócio de que Jesus vai voltar. Jesus já voltou para mim, já habita em mim. Ele é o Senhor. E aí, ele disse também em João 16 que os discípulos não mais os veriam. Será que as pessoas não entendem isso? Dê uma olhada, leia João 16, leia João 14 e veja. Ah, mas e as passagens que falam da vinda de Jesus? Ele disse, os anjos falaram para em Atos 1, do mesmo que eu viste, modo que eu viste subir, ele voltará. Esse mesmo Jesus voltará. Mas logo no capítulo 2 fala que veio do céu um som. Veio da onde? Veio de baixo? Não. Veio da terra? Não. Veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso. Encheu toda a casa que estavam sentados. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então ele veio como Espírito Santo. Ele voltou como Espírito Santo. Porque ele é o Espírito que é santo. Ele é o Espírito Santo. Então ele voltou como Espírito Santo e habita no seu povo. Somente aqueles que recebem pela fé vão viver para sempre pela fé, porque muitos estão buscando o reino de Deus em lugares, em templos religiosos, em lugares, em multidões, mas na verdade o reino de Deus não vem de visível aparência. Jesus disse em Lucas, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Ele não vem de visível aparência, mas o reino de Deus está no meio de nós, está naqueles que creem em Cristo, está naqueles que se entregaram a Cristo. Se você não tem disposição para aceitar Cristo pela fé, para receber Cristo pela fé, mesmo sem vê-lo, como Pedro falou aqui em voz, mesmo sem tendo visto a mais, falou aos seus leitores. Então, se você não tem disposição para isso, amigo, não há esperança para você. Não há esperança para você de viver a vida de Cristo, a vida eterna de Cristo. Porque Cristo, ele é Espírito, ele é Deus. Ele se fez carne por nossos pecados, para morrer por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E voltou para a natureza divina, que é o Pai, junto do Pai, a natureza divina, e voltou para nós como Espírito Santo, para habitar em nós para sempre, como ele diz, para que esteja convosco para sempre. Então, é assim que Cristo voltou para nós. Ele já cumpriu sua missão no corpo, com o corpo que ele tinha. Ele já cumpriu o que ele tinha que cumprir, a missão que ele tinha que cumprir, e agora habita em nós. Aí, se você não está disposto a aceitar Cristo pela fé, viver pela fé, estar longe da verdade, está caminhando rapidamente com passos largos para distante da verdade e da vida eterna e da vida e da vida eterna, da vida eterna que é a vida. Então assim,
Entenda isso de uma vez por todas, amigo. Cristo não vai voltar, Cristo não voltará e nem está voltando. Cristo já voltou e habita em nós. Não cremos nisso, que Cristo voltará ou que está voltando, mas já voltou e habita em nós. Assim também as passagens que falam dele vindo sobre as nuvens são simbólicas. Será que não entendemos isso? Muitos não entendem isso. São simbólicas. Ele vai voltar para julgar os ímpios. Nesse sentido, haverá o julgamento dos ímpios. Ele manifestará o julgamento dos ímpios e a ressurreição dos justos no último dia. Como ele disse, aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que o Pai me desse virá. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. João 6,44. Ele vai ressuscitar no último dia, porque o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em nós. Ele me ressuscitará o nosso corpo mortal, como em Romanos 8 diz. Mas não vai ressuscitar ímpios, vai ressuscitar os justos. Somente haverá paz definitivamente na terra sobre aqueles, somente naqueles que têm paz agora, que já reinam agora com Cristo, que estão no reino de Cristo agora, estarão para sempre. Não adianta pensar que naquele dia alguém que está fora do reino de Cristo estará reinando com Cristo. Se você não tem a paz agora, não terá para sempre. Se você não reina agora com Cristo, você não reinará para sempre. É simples isso. Assim o reino de Deus está aí no meio de nós. Cabe a cada um receber o reino de Deus pela fé, recebendo Cristo pela fé, habitando em nosso coração. Meditemos nessa palavra.